O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a criação de um modelo de contribuição sindical sem a participação obrigatória de trabalhadores. Ele se reuniu em Brasília com líderes sindicais para buscar, abre aspas, um consenso que envolva todos os lados, patronal e empregados. Aí fecho aspas para o Pacheco. Segundo ele, é garantir o financiamento dos sindicatos sem adesão compulsória. Mas não é o que a gente já tem hoje? Eu não consigo entender mais ou menos, qual é o desenho que ele quer fazer. O desenho hoje e o que se vislumbra? A gente teve, com a reforma trabalhista, a gente teve o fim do imposto sindical. Que é uma contribuição obrigatória. Exato, obrigatória. Com agora a última decisão do Supremo Tribunal Federal, restabelecendo a contribuição assistencial, que não é necessariamente obrigatória, mas você tem que pedir para parar de pagar. É facultativo. Facultativa até a partir da segunda página. Que deveria ser. Ou seja, o trabalhador vai começar a ter o desconto e ele tem que ir lá pedir, entrar numa fila de burocracia para parem de levar o meu dinheiro. Exato. Que inverte totalmente a ordem da livre associação. O que o presidente Pacheco está falando, acredito eu, seja desconstituir esse cenário de você ter que ir lá pedir para não pagar. Você só vai lá pagar se você quiser. Se você quiser, que é o normal, óbvio, né? o óbvio, o natural. Fala, Pepe, vai. É o natural. É claro. Eu discordo do Koba. Finalmente tem uma pauta que a gente discorda, cara. Que maravilha, né? Para defender sindicatos. O nosso sistema trabalhista, né? Ele é todo baseado em sindicato, né? Todo, né? É bom lembrar, por exemplo, quando todo ano tem um acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, que os sindicatos, junto com os sindicatos patronais... toda a informalidade que é o que domina o mercado brasileiro. Sentam na mesa e discutem qual vai ser o reajuste para o próximo ano, né? Ou seja, os sindicatos no Brasil faz parte da estrutura da relação de trabalho. Parabéns, mas quem quiser que participe. Não dá. Mas isso tem custo, Quem quiser que custeie. Mas é assim, Koba. Hoje em dia é assim. Mas com a decisão recente não tem sido. E sabe um ponto engraçado? Existe um economista liberal chamado Cass Sunstein, né, que foi inclusive ministro de regulação do Obama. Ele tem uma tese chamada nudge, né, empurrãozinho, né, a tradução, né, dizendo que pode ter arquiteturas de escolhas institucionais que faça a pessoa direcionar determinado comportamento. Por exemplo, né, nas escolas americanas... Não viaja, Vou chegar. Nas escolas americanas, por exemplo, ao colocarem a comida saudável na frente, as crianças comeram comida mais saudável. O que isso tem a ver com a situação concreta? Meu Deus do céu. O que isso tem a ver com a situação concreta? Nada. Tudo. Absolutamente tudo. Porque a partir do momento que você muda a lógica da contribuição assistencial... Você passa a obrigar... As pessoas tendem a ter uma inércia, né, do que ir até o sindicato e tirar... Eu concordaria... É muito problemático. Por que é problemático? Porque a gente não quiser... Entendi. Se a gente colocar comida saudável, o cara paga o sindicato. Tipo isso. É muito se essa lógica se sustentasse, os tantos anos que a gente teve de imposto sindical faria com que a sociedade, diante de tantos anos, continuaria contribuindo depois do fim da obrigatoriedade. A gente teve uma redução gigantesca. A partir do momento que parou de ser obrigatório... Se não houver o estímulo para que essa relação exista... É isso, claro. As pessoas simplesmente, até aquelas que eventualmente possam apoiar de alguma maneira... É importante o seguinte... Mas vão deixar de pagar. Mas assim, os não sindicalizados, eles recebem benefício do sindicato. Porque a discussão e negociação... Vale para todo mundo. Parabéns para regra geral. E os sindicatos têm estrutura. O incentivo que precisa ocorrer é o sindicato na busca ativa com o trabalhador. O sindicato tem que convencer o trabalhador a se sindicalizar. Quem quer pagar 10 reais, 20 reais? O pessoal não tem... O pessoal do Brasil... Porque o sindicato não está sendo eficiente o valor que ele gera para o seu sindicalizado. O pessoal do Brasil é contra a taxa de lixo, taxa de limpeza urbana, que é algo mais cidadania do que pagar para destinar o lixo de forma adequada. É muito infantilizar o cidadão brasileiro. A gente tem que parar a taxa de lixo é serviço público, é uma infantilização. Isso é a mesma lógica do fundo partidário e do fundo eleitoral. Uma ideia de que, não, o brasileiro é um ser subcidadão, que se a gente não impuser o que é bom para ele, ele não vai querer. Não é assim. O brasileiro é adulto. O brasileiro é capaz de escolher o que só porque o trabalhador é beneficiado, ele tem que pagar.
pagar. Então vamos lá. Então se tiver uma associação de bairro... Então vamos lá. Então Pacheco tem razão absoluta na política dele de discutir a criação da contribuição sindical. Ponto. Voluntária. Voluntária, ótimo. Mas é voluntária atual. Não é voluntário porque o cara tem que ir lá pedir pra sair. É voluntário então. Isso é voluntário. Não é, meu amigo. Mas a lógica aqueles dias... Isso é voluntária. Deixa a lógica está invertida. Pepe, você não tá deixando falar, Pepe. É voluntário. Vai lá. Você não tá deixando falar. É uma compulsória, mas tá muito autoritário. Deixa eu falar. Ó, a questão é a seguinte. Aqueles dias que tá pago e ele teve que depois ir pedir pra não pagar mais, já foi um dinheiro que saiu da conta dele sem ele querer. Ou seja, meu amigo, isso é autoritarismo, isso é obrigação. É compulsoriedade que não se admite em um Estado... Isso é desinformação. Você acha que vai devolver? Isso é desinformação. Se eu for lá pedir pra sair, devolve tudo que eu paguei aí sem eu ter pedido. Não, mas não tem isso não. Imagina. Não. O procedimento é o seguinte, tem a convenção do sindicato e depois da convenção tem a cobrança, né? O que tem anterior não existe. Deixa eu só falar uma coisa pra você, Pepe. Só depois da convenção, quando decidem pela contribuição assistencial, que começa a cobrança. E cada trabalhador pode, antes da cobrança, pedir para não ser cobrado. Mas não tem nem que pedir. Ele não pediu para ser cobrado, não tem que pedir para deixar de ser cobrado. É questão de liberdade. A questão é a seguinte... Quem tem o bônus tem o ônus, cobra. Não adianta ter uma agenda 2030 em meio ambiente e ter uma agenda 1950 em matéria trabalhista. Porque isso é voltar lá para trás, quando os trabalhadores não tinham acesso à informação, quando os trabalhadores estavam muito mais próximo do período de escravidão, em que tinha que ter o Estado incentivando uma babá dos direitos do trabalhador. Hoje a sociedade evoluiu a ponto de... do cidadão brasileiro. A lógica por trás é a hipossuficiência dos trabalhadores. O nosso sistema... porque ninguém tem condição de decidir se quer pagar imposto. Não faz. Então faz o seguinte. Então vamos dividir duas categorias, então. Quem é sindicalizado tem direito ao benefício do acordo coletivo. Quem não é, tem que discutir sozinho com o patrão. Beleza. O que isso vai acontecer? Se o trabalhador quiser, isso vai acontecer. O sindicato precisa convencer o trabalhador a se sindicalizar. Vai prejudicar todos os trabalhadores. Você está querendo fazer um atalho. As instituições políticas brasileiras, isso é algo muito importante da nossa cultura política. Vocês estão muito nervosos. As instituições políticas precisam convencer as pessoas que vale a pena fazer parte. Quando diz assim, porque todos os trabalhadores são beneficiados. Tem um monte de gente assistindo agora em casa que não faz a menor ideia de quem é o sindicato, quem é o representante do sindicato que o representa. Há uma porção de gente que alega, inclusive, o seguinte: quando eu precisei, o sindicato simplesmente não fez nada, não esteve lá. Regra geral, o sindicato olha o tema macro para algum tipo de benefício que aquele grupo que está ali liderando aquela frente vá obter. Mas na individualidade, que é o que nós estamos tratando aqui, do indivíduo e não do todo, embora o reflexo seja sobre o todo, na individualidade, o cara olha e fala assim: eu não vejo vantagem nenhuma de pagar isso aqui. No entanto, sou obrigado a fazê-lo. O que você diz para esse cara? Não, mas é que tá a questão, não é obrigado a fazer. Dá para ir até o sindicato. Não, vai vir no valerite dele descontado. Não vai. Primeiro ter a convenção, informação. Primeiro ter a convenção que institui a contribuição social sindical. Aí, quantos trabalhadores sabem que vai haver a convenção? Quantas convenções você já foi na sua vida, o PP participou? Então vamos discutir. Fala de assembleia de sindicatos que já participou. Eu sou sindicalista, não sabia? Pelo amor de Deus. Você também é, da OAB, olha lá. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Era aí que agora ele tem um ponto. Era aí que agora ele meteu muito ainda bem que eu tava aqui no meio. Peraí. Vamos lá, agora fala. Eu não sei se o PP sabe que existe o Sindicato dos Advogados de São Paulo. Ele faz piquete o tempo inteiro. Deixa eu falar. Que existe o sindicato. Deixa eu falar. Existe o Sindicato dos Advogados de São Paulo que só paga quem quer, meu amigo. Ou seja, lá, inclusive no sindicato, que eu não faço parte dos advogados de São Paulo, há o respeito à liberdade do advogado. Agora, essa ideia de falar que vai vir descontado, mas não é obrigatório, não casa, PP, isso é contradição, você pode pedir para tirar, não é obrigatório, não é compulsório. Mas quantos trabalhadores sabem da convenção? Então vamos discutir o método. Vai chegar o... discutir o método. Mas é isso que estamos falando. Vamos discutir o método e o processo. Estamos falando isso. Mas o entendimento por essa lógica é o seguinte: se mudar e não tiver que pagar, a instituição do sindicato acaba? Com certeza acaba.
Se o sindicato não for eficiente no seu trabalho de representar o trabalhador... O sindicato tem que ter um vínculo direto com o trabalhador, não com o dinheiro que o trabalhador... Vou dar um exemplo aqui, Pepe, para você. Causa, é o famoso amor à causa. Exato. Vou dar um exemplo aqui, Pepe, vou dar um exemplo. Eu advoguei muito tempo para policiais militares que não podem se sindicalizar. Os militares não podem ter sindicato. Então, como é que funciona na polícia militar? O cara tem as associações, várias associações, que o cara paga se quiser pagar. Ele tem que ir lá fazer uma inscrição. Ou seja, isso obriga a associação a dar um serviço de qualidade para ele, a dar retorno. E quanto mais retorno, mais pessoas interessadas. Quanto menos retorno, menos pessoas interessadas. E essa deveria ser a regra também para os sindicatos, meu amigo. Na tua premissa. É claro. O Koba tem um vício de linguagem, quando ele está nervoso, ele me chama de meu amigo. Ele foi meu amigo umas 10 vezes nessa frase dele. É porque você é meu amigo. Eu gosto do seu teu amigo. O seu Koba. Mas tem um erro ali porque todos os trabalhadores são beneficiados por condutas dos sindicatos. Porque o reajuste salarial de todos os trabalhadores, né, é discutido no acordo coletivo de trabalho. Esse é o ponto. O reajuste do ano seguinte é discutido por meio do sindicato. Mas qual é o trabalho que o sindicato faz na contramão para que o trabalhador perceba a eficiência daquilo que é uma conquista? Não, Porque, veja, quando a gente fala sobre esse instituto, a gente está dizendo de algo que nasce do espírito do corpo ali. São as pessoas, é o corporativismo. Essa representatividade, ela, mais do que existir, ela precisa ser percebida. Exato. E se essa discussão chegou nesse ponto aqui que nós estamos tratando, é porque esse valor não está sendo percebido pelo cidadão. O erro é de quem? É do sindicato, não é? Não, claro. Concordo contigo, assim, por exemplo, os sindicatos têm que fazer valer presente, tem que demonstrar para os sindicalizados. Que isso? Ele tem que se fazer valer, ele tem que mostrar para as pessoas beneficiadas a importância dele, né? Mas assim, ou a gente discute de forma ampla e sem sem discussão rasa o papel do sindicato, né, em geral, né? Ou a gente não tem por que ser contra. É impressionante, cara. Eu não consigo nem pensar na idade. Vai, Pepe. Agora, nós vamos ficar assim agora. Então, faz assim, ó. Pronto, vamos ficar assim. Quieto assim, ó. É melhor ficar assim do que falar besteira. Porque até agora você não explicou pra gente como é que o sindicato vai fazer pra conquistar o cara pra pagar o negócio. Mas eu tô falando, Aros, então vamos discutir de forma profunda e mudar o sistema trabalhista do Brasil. Acabar com os sindicatos e cada trabalhador discute de forma... Melhor coisa. Pode acabar. Mas da forma como está... Vai ter mais gente feliz. O nosso sistema trabalhista, o regime trabalhista no Brasil, como é que está situado? Os sindicatos é quem negocia, junto com os sindicatos patronais, os reajustes salariais e outros benefícios da carreira. Só uma coisa, se não tivesse sindicato, não tinha essa greve na cidade hoje que gerou esse caos todo aí. Tem que acabar com o sindicato mesmo. Melhor proposta. Melhor coisa que você falou até agora. Mas olha que loucura. O sindicato patronal gera essa percepção sobre os empresários desse movimento de valorização. Porque o empresário consegue, nessa relação, fazer com que, óbvio, é um equilíbrio de forças desigual. Eu entendo isso. Estamos falando do funcionário, falando do empresário aqui. Mas a organização patronal consegue fazer valer essa representatividade que ela tem. Por quê? Porque as empresas conseguem entender o valor da existência daquela associação. Exato. Do outro lado, o colaborador, o trabalhador, o cidadão, ele não consegue ter essa mesma percepção. E aí aqui eu preciso, às 11h56, me despedir de você que está nos acompanhando pelo rádio. A gente volta amanhã às 10 horas da manhã com o Morning Show. Um grande abraço. Você não tem essa visão sobre o patronal? Não, eu tenho que você segmentar em representantes, né, menores, é muito mais fácil você negociar, né? Então, os sindicatos patronais acabam dando legitimidade aos sindicatos de empregados, que é mais fácil você conseguir negociar com um grupo de sindicatos para abarcar o todo dos trabalhadores. Então, há um certo benefício aí na representatividade relacionada aos sindicatos, sim, no meu entendimento. Agora, vocês acham que o Pacheco se sai bem sucedido dessa iniciativa, dessa empreitada? Porque a gente sabe que existe um lobby poderoso
no que diz respeito ao papel dos sindicatos no Congresso. E é legítimo que exista, não estou condenando. Acho que o lobby é um expediente importante, quando feito de maneira correta, transparente, né, republicana, ele é um expediente importante para que se faça a representação ali do que se quer alcançar. Só para complementar, né, eu, se fosse sindicato, eu lutaria para só dar os benefícios do acordo coletivo para os sindicalizados, né? Aí vai ter uma massa de trabalhadores que vai estar no sindicato correndo. Mas aí é uma outra forma de pressão. Exato. Mas é uma outra forma de pressão. Aí faz mais sentido do que você obrigar a pessoa, porque você dá uma opção de escolha e um poder de barganha. Tipo, se você quer escolher, você vai ter esse benefício. Ok, aí fica claro. Mas uma pressão com contrapartida. Exato. E o ponto essencial é que a gente precisa, no sistema político brasileiro, começar a tratar adultos como adultos. As pessoas precisam ser convencidas a participar das atividades políticas de qualquer monta, seja de partidos ou de sindicatos, e não serem obrigadas a financiar uma atividade que sequer as convoca para participar. Agora deixa